Eu chegando aqui, já começou uma coisa rara. Eu peguei o avião da Gol, azul Tiffany, diferente, alguma coisa rara, próximo. E os neurônios do movimento, é importante a gente conferir algumas coisas. Existe neuropatia, existe neuronopatia, existe doença do neurônio motor, existem vários temas diferentes. E isso nós vamos discutir na aula. Próximo, por favor. Nós vamos começar numa história bíblica, vamos começar numa história antiga. Nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão, ou também Nazireu, que é um homem israelita dedicado a servir a Deus, filho de Manoá, da tribo de Dá, 13º juiz do povo de Israel, que durante 20 anos, de 1177 a.C. a 1157 a.C., sucessor de Abdom, antecessor de Eli, próximo por favor, ele dos livros dos juízes do Antigo Testamento, ele novamente, Israel veio à terra, na verdade, com a dádiva, com a ordem, com outra condição de anjo, de ser dedicado a Deus, e passou a ser juiz de Israel por um tempo de 20 anos. Ele se jurou, ele tinha muitas dádivas, e ele começou, durante esses 20 anos de juiz, ele desenvolveu muitos afazeres. Só que ele deixou-se vencer pelos encantos de Dalila. E nesse quadro mostra toda uma fraqueza que ele desenvolveu. Ele perdeu o cabelo, ele começou a ficar com a perna torta, ele começou a perder o ventre muscular dos membros. Qual será a verdade da fraqueza de Sansão? O que será que Sansão tinha na época bíblica? Próximo, por favor. Em 1869, o maior pai da neurologia, chamado Jean-Marie Charcot, junto de Gilles de la Tourette, isso no Hospital Salpêtrière na França, já descreviam junto a uma mulher chamada Bianche de la Marie Bihaitan, que desenvolvia fraqueza associada à alteração comportamental, os primeiros sintomas do que era uma neuronopatia, uma neuropatia. Numa sala em Salpêtrière, todos viam alguns sinais de fraqueza e de neuropatia. E começavam a descrever as primeiras formas de neuropatia. E nós começamos a ter um conhecimento mais integrado, agora nos novos séculos, do que era uma doença envolvendo os neurônios. Próximo. E isso, na Clínica Mayo, em 1889, em Minnesota, em Rochester, nós passamos a ter semiologias associadas a tudo isso. Próximo, por favor. E aqui no Brasil, a semiologia neurológica ganhou grande impulso, aqui no Rio de Janeiro, no primeiro ambulatório didático do chefe da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, no chamado Tratado da Semiologia Nervosa, catedrática da Clínica Médica de Medicina, com esse grande Aloysio de Castro, que foi um dos pais da neurologia brasileira. Próximo. E lembrando, como é que funciona o nosso sistema nervoso? Nós temos aqui em azul o que a gente chama de trato motor superior, que temos aqui o córtex motor, dentro do córtex motor, o córtex motor acessório, um neurônio que a gente chama de neurônio de Betz, que é o neurônio motor, e o prolongamento para a parte anterior da nossa medula, e ele cruza sempre do lado contrário do que ele se situa no cérebro, e vai se localizar na parte lateral, anterolateral da medula, e na parte antero da medula sai o segundo neurônio, o neurônio motor. O segundo neurônio motor. Para nós termos essa sustentabilidade motora, nós também temos um neurônio que nos dá a posição para o reflexo se manter, que é um neurônio sensitivo proprioceptivo, que entra pela parte posterior da medula e que na verdade dá o contato com esse primeiro neurônio motor. Esse é o arco reflexo motor, e é assim que o neurônio motor funciona. Próximo, por favor. E esse neurônio motor, esse neurônio funciona através de um sistema rápido de funcionamento, constituído por um
esqueleto chamado axônio, que está na parte central, de uma capa que acelera o funcionamento desse impulso chamado mielina e de um envoltório, né, desse neurônio, que é constituído por células de Schwann, que são células produtoras de mielina, que mantém esse neurônio como se fosse embebido, na verdade, mas transmitindo esse circuito com uma velocidade impressionante. E esses fascículos, né, de microestruturas são constituídos de perineuro, endoneuro e epineuro dentro de fibras nervosas. Próximo, por favor. Então, normalmente, nós podemos ter doenças que são desmielinizantes, em que nós afetamos a mielina, que envolve o nervo próximo. Doenças que são axonais, em que nós temos acometimento do esqueleto do nervo, e nós chamamos isso de degeneração valeriana, quando nós temos dano axonal próximo. E nós temos uma característica típica, em que nós vemos um sinal muito clínico, que chamamos de bulbo de cebola, né? Quando nós temos uma lesão desmielinizante, em que a mielina vai se reparando, ou uma lesão axonal, quando nós não temos o bulbo de cebola, como essa situação aqui em que o neurônio vai se degenerando. Próximo. E a fibra nervosa vai variando, porque ela precisa de velocidade, de acordo com a mielina. Essa fibra C é uma fibra típica de quem tem amiloidose. É típica de quem tem fibra cutânea. Porque a dor, não a dor típica sensitiva, mas a dor de fibra amilinizada é uma fibra que a gente demora para interpretar. Às vezes a gente pisa no prego, opa, e vai sentir a dor daqui a pouco. Mas eu estou pisando aqui, eu estou tendo meu GPS toda hora para o meu cérebro me posicionando onde eu estou. Quem tem doença e afeta, desequilibra, cai. Essa fibra é uma fibra mielinizada, com certeza, que me traz uma velocidade super rápida. No momento que eu acometo minha propriocepção, eu perdi a mielina. Quando eu sinto dor e tato, uma fibra na verdade interna da pele, que a gente chama de fibra interna ou intramuscular, fibra fina, eu não tenho tanta velocidade. Agora, a fibra motora, eu estou movimentando aqui. Eu pensei no movimento e eu já realizei. Ela com certeza é uma fibra muito grossa, com muita rapidez de condução. Próximo, por favor. Então, a semiologia sempre tem que ter inspeção, tônus, equilíbrio, marcha, levantar, força muscular, atividade muscular anormal, ver fasciculação, sensibilidade dolorosa, e tudo isso eu estabeleço se é normal, se é 25% fraco é força grau 1, 2, força grau 2 é 50% fraco, 3 é 75% fraco, e aí a movimentação com a gravidade, a sensibilidade, a gente vai delimitando isso do ponto de vista neurológico. Então o Sansão, eu acho que ele estava bem fraco. Próximo, por favor. E aí, dentro disso, a gente localiza como é a fraqueza. Se é predominante, por exemplo, do coro anterior, é uma atrofia predominante proximal. Se ela é mais do cérebro da medula, é uma atrofia que vai por desuso. Se é uma atrofia da junção muscular, eu tenho mais fraqueza, mais fadiga. Se é atrofia do músculo, com certeza eu vou ter dificuldade mais proximal. E isso eu vou jogando com as doenças e com os reflexos. Porque lesão do neurônio motor central, eu tenho bastante reflexo. E neurônio periférico, eu tenho muita atrofia sem reflexo. Próximo, por favor. E como que eu faço o diagnóstico? Quais os meios que eu tenho para diagnosticar uma lesão do neurônio, de uma fraqueza, né? De uma lesão de músculo? Primordialmente, o que é mais fácil ter, e eu saber onde está a lesão, é esse exame chamado eletroneuromiografia. É um exame do choquinho, em que a gente coloca a agulha e dá um choquinho. A gente tem ressonâncias, em que a gente consegue localizar lesões de sistema nervoso central. Podemos também usar eletroencefalo para colaborar com o nosso diagnóstico. Próximo, por favor.
A eletrobiografia você já deve ter visto alguma vez na vida. É um exame que a gente consegue via ambulatorialmente em serviço primário, em que a gente começa a avaliar a velocidade de condução sensitiva, e tem uma outra parte em que a gente enfia uma agulha para ver se a gente tem lesão do nervo mesmo, o nervo está morrendo, ou lesão do músculo. Próximo. Esse é o sinal normal, e esse é o sinal da desmelinização quando a velocidade de condução está lenta. Próximo. O pai te mandou mensagem. Podemos ter, no caso de lesão de nervo, um exame que já está caindo por desuso, porque hoje a gente tem a microscopia eletrônica ou a ressonância de 5, 7 e 9 Tesla no mercado, que é a biópsia de nervo. A biópsia de nervo, muito comum no Rio de Janeiro, muito comum em Minas, porque a biópsia de nervo é realizada principalmente por uma doença chamada lepra, né? Ou hanseníase. A hanseníase muda, é obrigatório fazer a biópsia de nervo. Então a gente tira um pedacinho do nervo e coloca no laboratório. Próximo. E, sem dúvida nenhuma, hoje o exame mais importante de todos, para quem lida com neurologia e neuromuscular, é o que a gente chama o DNA, ou a variação de DNA, a sequenciamento de última geração do DNA. Esse era o preço do sequenciamento de última geração um tempo atrás, R$10.000. Quando a gente quer fazer hoje o genoma, hoje custa R$10.000. Hoje já temos outra realidade, laboratórios do Brasil hoje. Aí em São Paulo a gente tem um laboratório novo fazendo isso, o genoma em torno de R$6.000, o exoma em torno de R$4.000. Próximo, por favor. Polineuropatias, tipo clínico. Então, polineuropatia, vários nervos em vários membros. Conjunto de nervos. Elas podem ser motora, sensitiva, autonômicas ou mista. Próximo. Posso ter mononeuropatia, um nervo acometido. Mononeuropatia múltipla, vários nervos acometidos em vários segmentos. Polineuropatia, vários nervos acometidos, aguda, subaguda ou crônica. Próximo. Polineuropatia, normalmente, o meu desenho é esse. Eu organizo e vou ver. Da onde que vem tudo isso? Próximo. E aí tem um deadline enorme para isso. Polineuropatia, mononeuropatia, e aí eu tenho que considerar pressão, vasculite, inflamação, curso agudo ou subagudo, axonal, desmelinizante. Próximo. Como é que faz aí? E eu tenho que pensar em tudo isso. Próximo. História de exame. E aí eu tenho que pensar em atrofia, fraqueza, reflexo diminuído e alteração de marcha. Próximo. Focal, proximal ou distal. Pega a minha sensibilidade, como eu estou afetando. A neuropatia motora é de aguda, subaguda, crônica. Eu estou pensando em perder força. Onde polineuropatia, o que está me envolvendo? Tem antecedente familiar ou não? Próximo. E aí, de instalação aguda, onde que eu vou pensar nisso? O que foi se eu perder a força de forma aguda? Polineuropatia motora. Vamos, próximo. E aí, eu chego na mais comum das polineuropatias, que pode ser sensitiva, motora, pode ser aguda ou crônica. Esse aqui talvez seja a maior atriz de todas as doenças que afetam os nervos. Diabetes. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus, ela pode me dar uma neuropatia focal ou difusa. Ela pode envolver sensitivo motora ou só motora. Ela pode pegar um nervo ou múltiplos nervos. Ela pode me dar um túnel do carpo, pode me dar um túnel do tarso, pode me dar um pé caído, ela pode dar uma polineuropatia autonômica, ela pode dar tudo isso. Próximo também. Além de tudo, ela pode pegar uma lombopatia, um plex, ela pode me dar uma amiotrofia diabética, ela pode me dar uma neuropatia do fêmur, ela dá neuralgia barestésica, quando só arde o lado da coxa. Próximo. E ela pode me dar qualquer tipo de manifestação clínica, como uma atrofia do lado da coxa com uma dor incapacitante e perda de força. E o tratamento só tem um: suporte, analgesia, fisioterapia e imunológico quando nós temos alguma coisa envolvida, como sendo uma vasculite. Então, muita atenção para essa entidade chamada
polineuropatia ou acometimento neuropático por diabetes mellitus. Próximo. Esse é um músculo, veja isso aqui, gente, é o fascículo muscular, junto com o nervinho e vasinho, atrofiado por um acometimento diabético. Próximo, por favor. Então, normalmente a melhora com fármacos, junto com uma resposta completa, 4 semanas, com boa fisioterapia, é em torno de 30% dos pacientes. Não todos melhoram, é um processo difícil, mas com um bom tratamento de base, recuperação, um especialista, a gente consegue alguma resposta e com diagnóstico precoce. Próximo, por favor. Uma outra entidade que a gente já comentou aqui, que é uma entidade metabólica também, é a polineuropatia amiloidótica. É uma polineuropatia sensitivo-motora provocada por uma instabilidade de uma enzima, na verdade, da transtirretina, que é um metabólico hepático, né, uma enzima hepática por alteração genética que começa a se acumular nos tecidos. Então a gente tem manifestações cardíacas, gastrointestinais, oculares, retina, do túnel do carpo. Na verdade, você acumula no nervo periférico essa proteína. E ela é progressiva. Ou você pode se acumular da forma selvagem, quando você a transretina começa a acumular sem origem genética, tardiamente, ou por origem genética. E o quadro começa com dor e depois evolui para um quadro de desequilíbrio progressivo. Próximo, por favor. Hoje, a gente consegue estabilizar esse acúmulo, né? A gente tem silenciadores dessa proteína a nível de fígado, como tem bloqueadores do DNA, daquela alteração genética, alguns bloqueadores que são satisfatórios, e a gente tem preventivos da transformação dessa proteína no fígado, que também tem uma disposição no mercado. Próximo. Difteria. Vocês lembram da difteria, né, gente? A toxina difterica, da tosse. A toxina difterica é muito interessante de saber isso, porque isso praticamente a gente está erradicado com a difteria. Mas a difteria costuma dar manifestações neurológicas importantes. Eu peguei muito difteria quando estava começando, mas ela dá rinorreia, ritidão, mal-estar, febre alta. Próximo, por favor. E ela, por 2 vias, ela pode ter uma manifestação cardíaca por lesão axonal desmilinizante. A gente via muito isso. Próximo. E ela dá uma evolução disfásica, mas ela começa a dar desautonomia, insuficiência respiratória e uma tetraparesia, perda de força nos 4 membros, um quadro agudo importante. Próximo, por favor. Doença de Lyme. Aqui no Brasil é conhecido como neuroborreliose, a doença do carrapato. Tem nos Estados Unidos, por isso é doença de Lyme, na América do Norte e da Europa. Você tem uma doença multissistêmica, porque dentro desse carrapato tem uma bactéria, chamada Borrelia burgdorferi. E você inocula o carrapato, ele morde e essa bactéria provoca uma reação sistêmica. Próximo. E vai dando um eritema migratório, essa é a mancha do eritema migratório. Quem não foi lá, quem não pescou no lago que tinha carrapato estrela, que tinha capivara? Pois é, pode dar um quadro mais ou menos disso. E 60% a 40% só nessas lesões começa com sintoma gripal, tem um nódulo próximo. E aí você começa uma disseminação tardia próximo. E aí você tem um líquor aumentado, alteração do líquor, você pode ter uma radiculopatia sensitiva, você pode ter uma polineuropatia sensitiva, paralisia facial, perda de força nos 4 membros, esclerose múltipla, doenças do neurônio motor, pode ter qualquer manifestação neurológica. É um evento, isso aqui é um problema de saúde pública grave. Próximo. HIV. Isso a gente quase não vê mais, né? Porque graças ao nosso controle de saúde pública está muito bom com relação ao HIV. A gente tem coquetel, mas o HIV ele muda, na verdade, o próprio DNA dentro do vírus e dentro da própria célula nervosa, e a alteração do vírus penetra na síntese do nervo, provocando uma lesão axonal importante. Próximo, por favor. Ele pode provocar tanto uma forma que a gente conhece como Guillain-Barré, uma neuropatia sensitiva motor, uma radiculopatia por infecção oportunista pelo vírus CMV, ou uma neuropatia autonômica. Próximo, por favor.
E aí as células-alvo dos nervos provocadas pela agressão direta do HIV. Talvez hoje seja a manifestação mais importante pelo uso do coquetel, e se nós tivermos hoje um encontro de alguma neuropatia, alguma complicação neurológica pelo HIV, talvez a neuropatia seja mais importante. Gente, isso aqui existe muito hoje, talvez seja a manifestação mais grave de um envolvimento neuropático, né? Não é, hoje deixou de ser uma doença rara, por quê? Porque falava-se em Guillain-Barré, se associava próximo, por favor, a uma apresentação. Quando se fala em Guillain-Barré, tem uma amplitude de manifestações. A gente fala em CIAPIDA ou AIDP, que representa 85% dos casos. Normalmente é uma diarreia, que depois de 4 semanas vira uma tetraplegia, uma perda de força nos 4 membros. Isso não é tão incomum. Mas incomum é um negócio aqui chamado AMAN, causada por uma Campylobacter jejuni, um tipo de bactéria específico que você realmente atrofia a musculatura. Não tem envolvimento sensitivo. Você perde a força dos 4 membros. Atrofia, e a recuperação são 2 a 4 anos em cima de uma cama. E essa é uma variante do Guillain-Barré que é bem complicada. Essa se cura até sozinho, né? Se você não tratar nada, não fizer imunoglobulina, que é o tratamento, você pode ter até uma cura sozinho. Mas essa é uma complicação grave, porque acomete bem com complicação respiratória. E essa, atualmente, tem um acometimento motor insensitivo, com menos intensidade, mas com bastante dor, e é mais desenvolvimento distal. Ele fala muito com os braços. A variante clínica é acometimento de uma lesão por anticorpo envolvendo a região que está. A mielina, na verdade, ela tem algumas regiões que ela vai parando, chamado nódulos de Ranvier. E ali temos anticorpos em que a lesão aguda, você tem um direcionamento de anticorpo contra uma parte da mielina ali, chamado nódulos de Ranvier, e uma lesão imunológica rápida. Próximo, por favor. A neuropatia axonal aguda normalmente é causada por alimentos ou por infestações causadas por infecções prévias, e o Campylobacter jejuni, como falei para vocês, é o grande vilão. Hoje nós temos hemófilos, influenza, que causa síndromes gripais, H1N1 como causador também. Não podemos esquecer do surto que a gente teve do Zika, que pode causar também, e o chikungunya, que também pode dar o caso de Guillain-Barré. Próximo. Eletromiografia é com a decremento, limite inferior. Próximo, por favor. Uma outra entidade que dá um quadro não tão agudo que nem o Guillain-Barré, mas um quadro subagudo chamado porfiria aguda intermitente. Vocês já ouviram falar isso alguma vez? Pois, vamos lá. Próximo. A porfiria, na verdade, é um distúrbio metabólico envolvido com o metabolismo da nossa hemoglobina. Tá? A nossa hemoglobina, que está na nossa hemácia, ela tem algumas partes da síntese dela. Dentre elas, a quebra da hemoglobina, quando ela se faz, ela precisa desse porfirobiridinogênio sintetase, que quebra a hemoglobina. Existem doenças, existem pessoas que não têm a ativação desse porfirobiridinogênio e começam a acumular o M de maneira muito significativa e aumentam o porfirobiridinogênio, né? Porfirobiridinogênio e urobiridinogênio. O acúmulo dessa substância, próximo por favor, podem levar crises e formas agudas, hepáticas agudas, crises de dor abdominal, manifestações gerais sistêmicas, alterações cutâneas, alterações do nível de cognição, delírios agudos e, próximo por favor, em algumas formas, em 1,5% dos casos de 100 mil pessoas, na forma europeia e neurológicas, uma tetraparesia aguda com síndrome de Guillain-Barré. A característica que você consegue encontrar é quando você dosa no sangue e na urina
você dosa esse urobilidogênio sintetase, você vê a presença desses metabólitos da hemoglobina. E é muito característico. Uma outra coisa, próximo, por favor, é você vê essa síndrome de Guillain-Barré-like. Não é de evolução aguda, mas é de evolução subaguda. E a pessoa desenvolve, além disso, uma alteração de consciência, pode ter crise epilética e distúrbio psiquiátrico. O próximo, por favor. E esse é o teste. Quando a gente não tem nada disso para ver, consegue dosar esse porfirinogênio urinário, a gente pega a urina, isso a gente fazia como não tinha na clínica. A gente pega a urina, coloca a urina no sol. A urina escura, porque ele não consegue metabolizar o êxito. Isso é porfiria aguda intermitente. A gente tem que usar hematina, que é um composto, e levar o paciente para a UTI, para ele respirar, e aí diminui essa síntese e vai melhorando essa síntese. Próximo, por favor. E aí tem algumas causas tóxicas, motoras, misoprostol, tétano, proteína do carrapato, latroxina, botulismo, gangliosídeos, mercúrio, chumbo, entre outros. Próximo, por favor. E aí, uma neuropatia tóxica muito conhecida é pelo chumbo. O chumbo é um grande agressor que dá uma neuropatia motora. Próximo. Essa mão é a mão clássica pela neuropatia do chumbo. O braço com a mão caída. Lembrar bem bastante dessa foto. Próximo. Essas são as fotos que durante a história foram causadas pelo saturnismo, que é o acúmulo de chumbo, descritas em várias épocas da história e em várias humanidades, né? E aí a gente vê, olha só como vem essa descrição antiga nos quadros de história. Próximo. E fontes de chumbo, bastante cuidado em casa, né? Pintura velha de casas, poeira do solo contaminado, água de canos velhos, brinquedos, giz de cera, pavio de vela, filhos que trabalhadores de limpo o chumbo, aditivos de gasolina, bateria, saldas dilatados, esmaltes, cerâmicos, cosméticos, tudo isso tem chumbo. Próximo. Neuropatia desodorante tem chumbo. Agora a gente vai abrir. Eu vou começar a falar um pouco mais complicado agora, porque agora eu vou precisar de outra coisa. Por causa do chumbo, no outro. Neuropatia, olha só. Eu sou, sabe o que? Leite de magnésio. De magnésio. E aí eu saio de causas agudas. Eu posso, porque tudo isso foi adquirido. Próximo. A doutora que me passou. Olha Eu já só. faço isso há 5 anos. Eu tenho um negócio chamado neuropatia motora hereditária, ou a gente chama de doença de Charcot-Marie-Tooth. Lembra aquele Charcot que estava conversando, aquela mulher da aula? Antes de descrever todo aquele sintoma motor, ele descobriu e deu o nome de uma doença que pode ter mais de 100 genes envolvidos, que pode ser axonal ou desmelinizante. E ele descobriu que existem, olha quantos genes que codificam todas essas proteínas dos nervos. Tá fácil o meu papel, você viu como é fácil o meu papel aqui dentro, né? Tem que descobrir tudo isso. E aí, aqui, mas é lógico que eu preciso do geneticista para me ajudar também. Mas neurologista, acho que neurologista tende a ser um pouco do geneticista também. E assim, cai um pouco de erro nisso tudo. Mas assim, a gente tem que eliminar causas que possam ser tratadas obrigatoriamente com exames sanguíneos, e aí a gente deixa na mão de pessoas que possam ajudar também a gente quando a gente tem um quadro muito crônico. O próximo. E essas proteínas todas estão envolvidas com a função do nervo, de cada etapa fundamental do nervo. Todos esses genes, todos esses processamentos, dentre eles a mitocôndria que dá energia para a célula, dentre eles um canal de acesso de transporte de canal que dá a regulação da célula, o retículo endoplasmático e o Golgi, que fazem a função de produzir proteínas e gorduras da célula. Na verdade, a estrutura de condução do impulso, que ali nós temos vários no esqueleto da célula. Proteassomo, que é na verdade o canal de combate e degradação de proteínas. O próprio núcleo da célula. E a transcrição, na verdade, construção de proteínas. Próximo, por favor. E, na verdade, existem características. Quando o Charcot-Marie-Tooth, ele pode só cometer a periferia e ser motor, ou ele pode ser só do esqueleto axonal, ou ele pode ser só desmelinizante. E aí mistura tudo. Próximo.
Misturou e já era. E aí, a gente tem um outro quadro. Próximo, por favor. E a gente, aí, atualmente, a gente tem classificado de acordo com a herança também, se ela é recessiva, se ela é ligada ao cromossomo materno, se ela é ligada mais distal. E o estudo da eletromiografia vem ajudado a parte genética. Próximo, por favor. Os genes mais comuns são esses genes aqui, que eu tenho listados aqui do lado. Vou falar para vocês, o SORD, PMP22, MPZ, MFN2. Próximo, por favor. E outras neuropatias entram em contato com o Charcot-Marie, mas a figura característica de quem tem essa doença são esses pezinhos caídos, com o pé retorcido, né? O pé cavo, o dedo retraído e essa perna afinada. Você vai ver muita gente na família. Próximo, por favor. Esse é um grupo muito heterogêneo. Quando você fala em parte motora, quando você fala em CMT2, quando você tem caracteristicamente a parte motora, você tem muita variação. Mas temos que fazer diagnósticos diferenciais com outras doenças. Próximo. A forma distal, eu também Charcot-Marie 1, ele faz diagnóstico com atrofia muscular tipo 1. Próximo. Pode passar o próximo, por favor, que são os genes mais envolvidos. E aí, existem algumas coisas que estão envolvidas com algumas síndromes genéticas que são bem incomuns, né? Mas assim, são síndromes que envolvem sistemas, além de ter uma atrofia da perna, nós podemos ter outros tipos de acometimento, como ataxia, como envolvimento de epilepsia e outros distúrbios de malformação. Próximo, por favor. Aqui nós estamos falando também de mais genes. Próximo, por favor. E essa aqui é uma neuropatia chamada GARS1 ou mutação de BCL2, que são as formas mais comuns de neuropatia motora da infância. Aí a criança, quando a gente vê com esse pezinho bem característico, com o pé retorcido, a gente tem que sempre pensar nesses dois genes bem característicos de forma motora. É um pezinho bem atrofiado, com retorção, é artrogripose. O próximo, por favor. Aí um outro gene, uma alteração muscular, que é o ARS1. Próximo. E esse é um outro gene descrito recentemente pelo nosso, que o envolvimento distal, o envolvimento de membros superiores e paralisia da corda vocal, que é o gene CL5. Vamos lá. Da transportador de colina. E o SIGMART1 é um gene também com envolvimento distal, característico da perna. Vocês veem como eles têm uma atrofia motora e puramente motora de membros inferiores. Próximo. Aí, nós vamos entrar num contexto do quê? Poxa, então eu tenho Charcot-Marie tudo, nós temos uma doença da perna. E só existe isso? Não. Você tem alguma coisa que está em moda, que é a atrofia muscular espinhal. Próximo, por favor. Então, existe esclerose lateral amiotrófica, existe atrofia muscular espinhal, existe doença de Charcot-Marie tudo. Existem 3 coisas diferentes. E aí, o próximo, por favor. A atrofia muscular espinhal vem da espina, na verdade, é atrofia da espina, né? Recebi um I, e aí a espina é atrofia da região anterior da espinha, né? Então, a atrofia muscular espinhal hoje é conhecido como SMA. Né? Próximo, por favor. Na verdade, e uma outra neuronopatia motora é conhecida como doença do neurônio motor, ou conhecida como esclerose lateral amiotrófica. Então nós temos acometimento do primeiro neurônio motor e do segundo neurônio motor. Também é uma doença que afeta os 2 neurônios motores e você evolui com um curso mais rápido. Só que hoje nós sabemos que também tem curso mais lento. Próximo. E olha só a manifestação motora de tudo isso. Então nós temos variantes desse curso. Próximo. E quem vai ajudar a gente a identificar?
Vou te dar um exemplo. Esse é um quadro, como é difícil. Essa é uma menina que ela tem uma mutação do gene VUS. O que é o gene VUS? É uma proteína que não funciona e não deixa o neurônio fazer o que ele quer. E ela degenerou um quadro de todos os neurônios motores dela, fraqueza e tetraplegia em 1 ano, traqueostomia em 1 ano, dependente de ventilador 24 horas, dependente de nutrição por gastrostomia em menos de 1 ano. E simplesmente não tinha prognóstico. Quando os pais dela foram, na verdade aqui você vê que o nome dela, o sobrenome dela é alemão, quando foram procurar o serviço de um médico alemão que trabalha em Nova York, eles procuraram o serviço e constataram que ela tinha esse gene FUS. E procuraram um antídoto. Existe uma possibilidade de tratamento com esse antídoto? Sim, existe a possibilidade de tratamento. Nós temos um antídoto chamado Jacifusen. Esse antídoto tinha sido utilizado de uma moça chamada Jaci. Por isso que é chamado Jacifusen. É um inibidor da propagação do DNA, do RNA, da formação dessa proteína chamada FUS. Aqui é o tratamento dela. Tá? Esse aqui é um medidor de um marcador chamado neurofilamento de cadeia leve. Esse neurofilamento, né, você mede o neurofilamento de cadeia leve, quanto mais alto esse neurofilamento estiver, mais neurônio ela está lesando. Quanto mais baixo, menos neurônio ela está lesando. Iniciou-se o tratamento. Começou a cair neurofilamento, caiu neurofilamento, mas a menina na cama, não se movimentava. Depois de 450 dias, 10 meses de tratamento, essa menina mexeu um dedo. Depois de 15 meses de tratamento, essa menina levantou, tirou a traqueostomia, começou a mexer os 2 braços, as 2 pernas, tirou a traqueostomia, falou e entrou andando. Passou do meu lado num congresso e falou assim: eu quero agradecer meu médico, que eu estou vivo. Esse primeiro caso de reversibilidade de esclerose lateral amiotrófica, ligado ao gene FUS. Isso é um quadro de esclerose lateral amiotrófica, forma juvenil. E como a gente vai dizer de uma neuropatia motora? Difícil, né? Próximo. Então, existem doenças do neurônio motor que estão ligadas ao gene 5Q. Isso não é esclerose lateral amiotrófica. Isso é atrofia muscular espinhal. Existe um gene chamado SMN, que é uma fábrica que liga a gente, que faz o neurônio motor funcionar, tá? Que dá sobrevida para o neurônio motor. E ele faz a gente sobreviver. Se nasce sem ele, A conexão tá lenta. o mecanismo, nosso corpo já lança a mão de cópias, chamados SMN2, para deixar a gente sobreviver. Você pode ter. Se você nasceu sem o SMN1, é um grande perigo. Você pode não respirar, você pode não mexer, você pode não sugar. Mas se você tiver cópia de SMN2, pelo menos 3, você vai bem, você vai se sustentar, você vai sobreviver. Se tiver uma cópia, você é próximo. Se você tiver uma cópia, você é um tipo 1. Se você tiver 2 cópias, você provavelmente é um tipo 2, atrofia tipo 2. Se você tiver 3 cópias, você é um tipo 3 ou um tipo 4, de assim por diante. Próximo, por favor. E aí, foi se descrevendo a doença do que a gente chama de atrofia muscular espinhal ligada ao gene SMN1. Próximo, por favor. E como eu falei, conforme vai a cópia do SMN2, a manifestação vai andando. Positivo, do 2B para cima, menos severo, de acordo com o SMN2, menos severo. Próximo. E as características gerais, o grupo heterogêneo, pacientes investigados com SMN2 e testagem genética, PLA, e as atrofias espinhais, hoje, a 5Q, tem tratamento genético. Tá. Existem outros acometimentos, quando não é 5Q, e aí que a gente faz? Ferrou, porque aí não tem tratamento, mas aí tem que ir pela genética. A genética é
Tem paralisia diafragmática, tem paralisia de prega vocal, paralisia de múltiplos sistemas, epilepsia mioclônica, e aí muitas alterações e a atrofia muscular espinhal vai mudar muito. Próximo, por favor. Vamos passar. Mecanismos fisiopatológicos são vários, envolvidos com alteração do DNA, defeitos do processamento do RNA. Próximo, por favor. E assim, esses mecanismos, todos envolvidos, intracelular, podem dar atrofias musculares espinhais de diversas formas. Próximo. E ela pode ser tanto distal como proximal. O que a gente vai hoje a atrofia muscular espinhal distal é igual ao Charcot-Marie-Tooth. Vamos atrás do DNA e temos que descobrir o que é. Próximo. E aí, parece tudo bem parecido com a atrofia, mas a gente classifica hoje em distal e proximal. Proximal, 5Q. Distal, mais em criança ou menos em criança. E hoje a gente tem as formas distais envolvidas com genes. Próximo. E a idade também ajuda a gente a diferenciar. Próximo. E alguns casos raros, AME distal tipo 2B, é o gene tal, o gene HSPB1, próximo. Genes tipo GARS, a gente tem o metabolismo, e aí ajuda a gente na terapia gênica que está vindo também, próximo. O gene 5A, o gene GARS, próximo. O gene BCS2, BSCL2, que mexe com o retículo endoplasmático, 5C, próximo. E os genes que envolvem mais crianças, e aí essa coisa é aquele gene que está envolvido com 1% das atrofias musculares espinhais, formas graves de infância. Nós estamos estudando isso para tentar ver um tipo de terapia gênica desde a infância, próximo. E agora 7B, um outro tipo de gene, a dinactina, próximo. E 7B, outra forma do gene da dinactina, próximo. E aí o gene KIP5A, eu estou mostrando alguns casos diferentes que a gente tem lá, documentados em nosso setor, próximo. E associados a novos genótipos bem diferenciados. Próximo, por favor. Esses genótipos, essa aqui é uma publicação que a gente teve agora, com o gene COX7, próximo, e a diversidade do SMN1 negativo em as formas proximais de neuropatia motora. Próximo, por favor. A AME proximal, não 5Q, como a distal, existem algumas diferenças, mas 20 locais genéticos que a gente pode já listar como locais diferentes. Próximo, por favor. Apresentação genética, forma de início precoce e as formas de início tardio a gente tem que variar bem. Próximo, por favor. Eu já falei sobre isso. E assim, as formas de criança e as formas genéticas. Próximo, por favor. E aí, interessante que a gente chama de SMART, que é ligada à atrofia espinhal, ligada ao predomínio das extremidades em membros inferiores, que é a forma de início distal que a gente vai falar. Tem duas coisas que a gente vai falar, eu acho que a gente vai terminar antes, que falta muito pouco, eu estou passando do tempo, mas eu gostaria de falar um pouco dessa doença, que é a von Willebrand-Fasciolari, próximo, que na verdade é uma forma de envolvimento bulbar em criança, e pode ser em adulto também. Próximo, por favor. É um gene, na verdade esse gene é um gene que é transportador de uma proteína, a proteína B2. E é uma doença tratável, na verdade. Você tem alteração desse gene, você tem um quadro de atrofia, dificuldade de deglutição, fala, e futuramente você pode ter disfunção auditiva. Você aumentando o transporte da riboflavina, normalmente, da primeira na segunda década de vida, o acometimento, você pode ter uma melhora do quadro clínico. Próximo, por favor. Em torno de 20 mg por quilo dia, com riboflavina você melhora o quadro. Próximo. E existem, próximo, por favor, pode passar, algumas AMEs com reflexos vivos, a gente tem que tomar cuidado com variações. Próximo, por favor. E aqui vale a pena a menção
de uma forma que foi descrita anteriormente como esclerose lateral amiotrófica tipo 8, mas envolve essa região, a região de Juiz de Fora, ou a região da zona da mata. E hoje é chamada de atrofia muscular espinhal tipo Finkel. Na verdade, é uma paraparesia, como se fosse uma paraparesia, uma atrofia de perda de musculatura proximal, com evolução longa. Os quadros evoluem de 20 a 30 anos de evolução. A população, principalmente da zona da mata, Guarani, Mutum, região do Pá, e essa região que está próxima de vocês, né? Na região de Minas Gerais, e é um tipo de evolução bem longa, a gente considerava uma ela benigna, mas foi classificada como forma de atrofia muscular espinhal. O próximo, essa forma de Joquela, na verdade é uma atrofia muscular espinhal que foi classificada como esclerose lateral amiotrófica, mas na verdade é provavelmente uma doença mitocondrial em que você não metaboliza direito os acúmulos. Próximo, por favor. Essa Joquela, mais um de Joquela. Próximo, por favor. E falando de Okinawa, Okinawa é uma parafresia, é uma atrofia muscular, mas na verdade é uma doença do neurônio motor com excesso de acúmulo de colesterol e que os descendentes japoneses têm aqui no Brasil uma síndrome dislipidêmica. E o chave da questão é você ter uma parafresia ou uma atrofia muscular espinhal, porque o reflexo está liberado e você vê um colesterol muito elevado. Próximo, por favor. Esse dos amadores a gente vai pular próximo, por favor. Mais um. E essa é mais uma doença que eu gostaria de repetir, que se você pega um homem com atrofia fasciculação e dificuldade de língua, na verdade dificuldade de eludição, disfagia, disfonia, e olha para a língua dele e vê fasciculação, né? E de repente fala assim, eu penso numa esclerose lateral amiotrófica, principalmente porque eu tenho essa língua atrófica. Antes da gente considerar isso uma esclerose lateral amiotrófica, eu tenho que mandar levantar a camisa, porque eu posso ter ginecomastia e ele pode ter diabetes. Isso é uma doença, chama-se atrofia bulboespinhal ligada ao X. É uma doença hereditária ligada ao cromossomo materno que tem tratamento, chamado doença de Kennedy. Eu bloqueando o receptor androgênico, ele tem cura. Ele não tem cura, ele tem uma melhora significativa e não evolui. Lembrando dessa forma, ginecomastia e atrofia de língua. Próximo, que eu falei do tratamento. Vamos pular porque já está na coisa. E esse aqui, essa atrofia, é um nervo mediano bloqueado. Próximo, meia idade, essa atrofia. Próximo, mão caída. Próximo, na verdade é um bloqueio provocado por anticorpo, anti-GM1, é um bloqueio de condução, e a gente trata com imunoglobulina e melhora. Próximo, chama-se bloqueio de condução, neuropatia motora multifocal, uma doença também tratada. Próximo, por favor. Vamos passando, esse é o diagnóstico diferencial da doença do neurônio motor, o principal. Próximo, por favor. E assim, como nós vamos guiando isso sempre pela genética, vamos guiando por eletromiografia e os diagnósticos diferenciais. Vamos passar mais uma. Tá? E aí a topografia, sintomas, eletrobiografia e surto. Lembrando do Lyme e as variantes. Tá? E próximo, por favor, eu acho que está claro. Lembrando que quedas frequentes, o Steve Hawking viveu de 42 a 2018. Ele teve 50 anos, né, de evolução a mais. Né? Ele teve traqueostomia e impossibilidade definitiva para falar. Auxílio permanente. Matou 3 médicos dele e foi o cara que mais matou. Próximo vai se encerrar. E a semiologia do Sansão e a Dalila, a gente nunca vai saber qual a fraqueza que vai existir. O próximo.
Lembrando que tudo isso aqui pode dar fraqueza, poliomielite, paralisia periódica, miastenia, botulismo, síndrome de Guillain-Barré, poliovírus, enterovírus, e a gente não sabe muito bem o que a gente vai cursar pela frente. E o próximo, para terminar, eu só queria agradecer, só para falar um pouquinho da minha instituição, falar do meu mestre, doutora Cari Souza Burri, falar do meu professor titular, doutor Alberto Zalan Gabay, que hoje não está mais com a gente, doutor Beni Schmidt, que me ensinou muita coisa. Aqui o pessoal que trabalha comigo hoje, e toda a equipe da Escola Paulista de Medicina. Eu queria agradecer o Shen. Sei que eu falei demais, pulei algumas coisas porque tinha muito mais para falar, veio no embalo, era pouco tempo, na verdade foi muito tempo para mim, mas agradeço vocês por me ouvirem, tá? Obrigado.